Sejam todos bem-vindos para mais um podcast da EcoSeg. Vamos dar início ao podcast com uma visita ilustre aqui, né? Hamilton, fala Super, mais um pouquinho. super. Uma visita que não só pela pessoa, mas pela função a qual exerce, né? Eu tenho muita admiração. Como tenho admiração com o bombeiro, tenho admiração também aí com a atividade, principalmente de defesa civil. Infelizmente, né, na hora que aperta, né? É a hora que o pessoal lembra desses corajosos aí, desses heróis. Exato. E hoje a gente tem a presença aqui do Santana, que é um cara que a gente sempre está conversando com ele, né? Sempre tirando dúvidas. Então, Santana, é uma honra ter você aqui, tá? O Santana é coordenador aí da Defesa Civil aqui da nossa cidade, Dourados, Mato Grosso do Sul. E aí, Santana, eu gostaria que você se apresentasse, seja muito bem-vindo, gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco aí sobre a sua trajetória, né? Um resumo aí até você chegar aí à Defesa Civil, né? Boa tarde, Helder. Boa tarde, Hamilton. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, agradecer pelo espaço de estar abrindo aqui para a gente falar sobre esse tema. É um tema importante que a sociedade muitas vezes desconhece, porque, como você disse, só vê a defesa civil no dia que está chovendo, que tem árvore caída na rua, que tem alguém precisando de atendimento, mas tem todo um trabalho por trás da defesa civil em questões de segurança, em questões de gerenciamento de riscos de desastres que é feito e a população não vê esse trabalho, né? Nós trabalhamos incansavelmente para proporcionar segurança para a população. Então, obrigado por abrir o espaço, pelo convite, a gente poder tratar desses assuntos que são de alta relevância, né, para o conhecimento da sociedade, conhecimento dos trabalhadores, conhecimento dos profissionais, de todos que atuam nessa área de saúde e segurança. Nós que agradecemos. E aí, Santana é formação, você é enfermeiro, é isso? Isso, eu sou graduado em enfermagem, sou pós-graduado em enfermagem do trabalho, sou pós-graduado em enfermagem atenção às urgências e também sou pós-graduado em enfermagem e oncologia. Atuei bastante tempo na docência como professor universitário, como professor de cursos técnicos, como instrutor de atendimento pré-hospitalar, de emergência, em vários órgãos, em várias instituições. Eu tenho um conhecimento aí agregado nessas áreas de saúde e segurança há bastante tempo. Eu trabalho nesse ramo e no exercício da minha profissão também. Tenho uma experiência de atendimento pré-hospitalar, de resgate. Trabalhei em São Paulo, na Rodovia dos Bandeirantes, no Sistema Anhanguera Bandeirantes, né, Autoban, e de lá foi uma grande escola para a minha vida, que me fez me apaixonar ainda mais pela emergência, por essas áreas que atuam na área de emergência e poder qualificar minha mão de obra para prestar uma mão de obra qualificada para quem precisa, para o necessitado, para o paciente, para a sociedade. Bastante experiência. Tentando a gente começar específico só falar sobre a Defesa Civil, você tem uma trajetória aqui em Dourados também uma trajetória, né? Vamos dizer assim, com o SAMU, né? O SAMU, você fez parte aqui, né, da história do SAMU aqui em Dourados, não é isso? Sim. No ano de 2007, um colega nosso, o enfermeiro Jorge Caco, que é auditor do município, ele, incentivado pelo então secretário de saúde da época, começou a escrever o projeto para poder trazer o SAMU para Dourados. E aí, naquela época, que era bem carente dessa mão de obra qualificada, eu era um dos poucos profissionais que atuava, enfermeiros que atuava nessa área de emergência pré-hospitalar. E ele me procurou e falou: Santana, vamos fazer esse projeto, vamos enviar para Brasília, vamos correr atrás de recursos para trazer isso para Dourados e tornar uma realidade, porque só tinha central de ambulâncias da prefeitura, que era meio atendia, não tinha uma mão de obra qualificada, e a gente sabe que o tempo-resposta e o primeiro atendimento faz toda a diferença na resposta desse paciente, né, no pós-trauma. E aí a gente foi para Brasília, tinha um colega meu que trabalhou comigo em São Paulo no resgate, ele era consultor do Ministério da Saúde, e o Eduardo Fernando, enfermeiro inclusive, e ele deu uma força para a gente lá em Brasília, articulando com o ministro da época, que olhou para Dourados com todo carinho, para o secretário de Atenção às Urgências, que era o Dr. Cloer, e aí a gente conseguiu, inclusive, trazer uma viatura de suporte avançado. Dourados só teria duas viaturas de suporte básico.
E nós, através dessa articulação, conseguimos trazer 2 suporte básico e um suporte avançado e implementar aqui em Dourados. Então foi uma conquista, né, para a sociedade, para a população, para os pacientes, para os que precisam, a vinda do SAMU com a mão de obra qualificada, tecnificada, com sistema de regulação médica, com o suporte avançado de vida. Ao longo dos anos isso foi aperfeiçoando, foi melhorando, as legislações foram mudando e ainda continua-se luta incansável para melhorar os serviços de urgência, porque o assunto ele é inesgotável. Eu tive um professor de emergências, um professor renomado aqui no Brasil, o professor Mário Mantovani, ele dizia o seguinte, que em 2250 as astronaves estarão sobrevoando a Terra e vai ter colisão uma entre as outras e haverão vítimas e nós teremos que estar preparados para atender as emergências médicas, porque o fator humano sempre estará relacionado, né? Sim. Então, e é a pura verdade. Então a gente tem que estar sempre atualizando e o SAMU vem fazendo isso com muita dedicação, com muita maestria, com números expressíveis de atendimento aqui em Dourados. Então foi uma conquista, uma vitória, né, a implantação do SAMU em Dourados e agora recentemente também o SAMU indígena, né, que tem uma mão de obra qualificada, com idioma inclusive, para atender aquela população específica que é muito carente. Os povos indígenas, os povos originários, né, têm carência de mão de obra qualificada. Tudo ajuda, né? Igual você falou, acho que o segredo é esse tempo-resposta, né? O tempo para atendimento. Eu lembro dessa implantação do SAMU aqui em Dourados, e aí a gente tinha o bombeiro. E aí não falando, o bombeiro tem a expertise ali, mas Dourados começou a crescer tanto que a gente falou, e a necessidade? Hoje eu vejo o SAMU, e aí muita gente questiona, né? Às vezes a gente conversa, a gente participa de treinamentos, e o pessoal fala, mas eu vejo muito pouco o SAMU no centro da cidade, né? E aí eu tenho a impressão hoje, tipo assim, com o SAMU e o bombeiro atuando junto, você vê que o SAMU ele fica muito mais nos locais mais isolados. Você falou agora da parte indígena, quanto tempo demora para chegar um socorro? E o bombeiro é aquela questão do resgate, né? Já o SAMU não, o SAMU a gente tem uma UTI móvel e que você chega um médico para um atendimento. Às vezes você tem um cara que tá, quando eu falo periferia, né? Ele fala periferia, mas é aquele periferia longe de hospital, longe de UPA. Pô, o cara precisa rápido de um atendimento médico, Avançado, né? Suporte avançado. E aí chega o SAMU. E aí, não sei se eu tô certo, aí você me corrija se eu estiver errado. E aí, geralmente o SAMU ele fica muito mais nessa região externa, né? Porque esse atendimento que realmente está longe e não vai dar tempo de você pegar aquela vítima e levar para o hospital. O atendimento médico ele tem que ser imediato, né? Isso. Aproveito o momento e louvo o trabalho que o bombeiro faz, tá? É de excelência. Sim. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, tiveram grandes ex-comandantes do Corpo de Bombeiros aqui, Coronel Pereira dos Santos, Coronel Joilson Santos de Paula, que foram os precursores do resgate aqui no Mato Grosso do Sul, o Coronel Flávio Pereira Guimarães, que está em Campo Grande hoje, escreveu o manual de resgate aqui do Mato Grosso do Sul. Então, tiveram grandes nomes na corporação que fortaleceram o atendimento pré-hospitalar e qualificaram os bombeiros também para prestar uma assistência de excelência. Então, é louvável. Só que o bombeiro, ele é mais específico para o atendimento na zona quente, onde acontece o fato e ali ninguém pode entrar, seja um produto perigoso, seja um veículo que esteja em situação de risco, com incêndio, qualquer situação, o SAMU não vai chegar na área quente ali. Quem chega na zona quente para atender essa vítima é o Corpo de Bombeiros, que faz a retirada da vítima das ferragens, né, que é a extricação, que faz o atendimento inicial, e aí, então, trazendo para a zona morna, repassa para o SAMU e o SAMU continua com esse atendimento de emergência no suporte básico ou no suporte avançado de vida. E o suporte avançado de vida faz toda a diferença, porque como nós já sabemos, e isso aí é protocolo, está na literatura e todo mundo sabe, que 4 minutos sem respirar você começa a ter morte cerebral, e 10 minutos sem respirar você já tem praticamente uma morte cerebral instalada, quase que irreversível nesse paciente. Então, o tempo de resposta para chegar nessa vítima, iniciar um suporte avançado, eficiente, com intubação, com medicação, com a reanimação cardiopulmonar de suporte avançado, ela faz toda a diferença na sobrevivência dessa vítima e também após o período da parada cardíaca, né, no período tardio, na recuperação dessa vítima, diminuindo as lesões cerebrais, lesões por hipóxia, que é falta de oxigênio. Então, é um trabalho em conjunto
que o entrosamento entre as equipes do bombeiro e o SAMU, o beneficiado é o paciente, é a vítima. Santana, o que levou você a ir para a Defesa Civil? Bom, em 2005, Helder, eu já fiz um curso de Defesa Civil, era um curso de preparação das comunidades para as urgências, então o Ministério do Desenvolvimento Regional na época já tinha essa preocupação, e aí eu fiz um curso muito bom, foi feito, naquela época era por antena parabólica, tinha que sintonizar num canal e abrir uma linha 0800, porque não tinha outro recurso, e a gente ligava no 0800 e aí fazia as perguntas e aí os professores lá na teleaula respondiam aquela questão que foi feita pelo 0800. Foi em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, e aí a partir daí eu comecei a gostar da área, porque eu já atuava no resgate, já atuava em emergência pré-hospitalar, já gostava de enfermagem do trabalho, então eu via assim, a possibilidade de eu agregar mais conhecimento para poder atuar nessa área de defesa civil também, que é uma área muito interessante. E aí eu fiz esse primeiro curso em 2005 e me inscrevi como voluntário aqui em Dourados. E fiquei lá com a minha ficha inscrita. E aí a defesa civil ficou meio aqui, meio acolá, o município ainda não estava bem organizado em relação a isso. Em 2009 saiu a primeira lei aqui no município que estabeleceu a defesa civil, que é a Lei 3276 de 2009, que aí ela disse: compõe a Defesa Civil de Dourados, é o organismo vinculado ao chefe do Executivo, conforme diz a prerrogativa da legislação federal, e aí quais são as funções e as atribuições dos profissionais, falando sobre o corpo de voluntários, sobre todo o sistema municipal de gerenciamento de desastres, né? Em 2012, daí saiu outra legislação federal, que está sendo revista agora, que é a Lei 12.608, que estabelece a Política Nacional de Atenção às Urgências. E eu vim acompanhando todo esse processo, fazendo cursos, me qualificando. Quando chegou em 2016, final de 2016, então surgiu a oportunidade de eu compor a equipe da Defesa Civil. E aí, na gestão da prefeita Adélia Razuk, foi aberta essa oportunidade e eu aceitei o convite, fui para lá e estou lá até hoje. Saiu um pequeno período aí, uns 2 anos atrás, por problemas de saúde na minha família. Acabei me ausentando um pouco para cuidar dos meus pais. E aí agora retornei novamente para a Defesa Civil lá. E já quando você já entrou como coordenador? Não, na época eu entrei como diretor administrativo da Defesa Civil, pela minha formação acadêmica na enfermagem. Nós temos muita afinidade com a administração. Você pode ver que hoje o secretário de saúde do município, o Márcio Grey, ele é enfermeiro, é meu colega de turma, inclusive, formado comigo. Você vê que os gestores e administradores de hospitais, de clínicas, de unidades de saúde, a maioria dos gestores são enfermeiros por causa da nossa formação acadêmica. Na nossa faculdade, a gente estuda muito administração geral, administração de saúde pública. E aí eu fui para a Defesa Civil para assumir a diretoria administrativa, para organizar, porque precisava dar um up na Defesa Civil aqui em Dourados, né? E aí eu aceitei esse desafio. Na época o coordenador, o inspetor Ademir Martins, que é guarda municipal, um profissional de escola, diferenciado, sempre com uma visão muito à frente também. Desenvolvemos vários projetos juntos lá. No ano seguinte ele saiu de licença para cumprir uma licença, 2 licenças prêmio na verdade que ele tinha, mais férias, algumas coisas assim. Eu sei que eu fiquei 8 meses de coordenador. Quase 9 meses eu fiquei na coordenação. E aí, em seguida, ele retornou e eu retornei para o meu cargo de diretor administrativo, onde eu fiquei até eu me ausentar para cuidar dos meus pais. E este ano retornei como coordenador a convite do prefeito e aceitei o desafio. Nosso nome foi colocado para apreciação e a gente foi aprovado aí novamente. Estamos aí. Que bom. Ô, Santana, eu só queria tirar uma dúvida aqui, que eu sei que muita gente tem dúvida. Existe cargos dentro da Defesa Civil? Por exemplo, você falou diretor, coordenador. E aí, por exemplo, eu sei que tem voluntários, né? Mas aqueles que são... Concurso não se faz para a Defesa Civil? E tem região que existe isso? Então, a nossa legislação ela não prevê. São todos servidores do município que são removidos para a Defesa Civil. Então, o meu concurso é na saúde e eu sou removido para a Defesa Civil. Aí eu tenho 2 guardas municipais, que uma é diretora técnica e a outra é diretora administrativa.
A diretora técnica, a Rosane, ela é bióloga de formação, ela é fiscal ambiental, trabalhou muito tempo na Guarda Ambiental, veio para compor a equipe pela experiência nessa questão de gestão ambiental. E a Giovana Duarte é operadora do direito, é advogada, ela também veio compor a Defesa Civil para assumir o cargo de diretora administrativa, porque aí cuida de todas as questões jurídicas, administrativas da Defesa Civil, sendo um apoio para a coordenação, para que a gente tome decisões. Mas lá nós tomamos decisões conjuntas, né? Nunca isolado. A gente é uma equipe, nós trabalhamos em equipe e tomamos decisões em equipe. Aí temos o diretor de operações, que é o Ailton, que é o fera aí do corte de árvores e operação de tudo que você imaginar e mais um pouco. É o nosso diferencial da Defesa Civil hoje, é termos o Ailton conosco, que é um grande profissional, de excelência. E o Venâncio, que é um agente de defesa civil que veio compor conosco esse ano a equipe. Ele é egresso do Exército Brasileiro, foi militar temporário, então ele já se amolda aos nossos costumes, que também, né, segue a mesma doutrina militar, de hierarquia, disciplina, regramento, ordem. E aí ele veio, se amoldou e está conosco aí na luta, na guerra. Nós somos 5 colegas e o corpo de voluntários, que hoje tem mais ou menos 40 voluntários ativos inscritos lá, que estão regularmente inscritos na Defesa Civil. Show de bola. Legal, isso é interessante saber. Poderia falar um pouco sobre a atuação da Defesa Civil aqui em Dourados? Sim, esse é um grande desafio este ano, né? O prefeito Marçal Filho foi eleito com um número expressivo de votos, com um percentual expressivo, acima de 50%, então a sociedade apostou muito no prefeito, e o prefeito, quando nomeou o secretariado e nomeou a sua assessoria, inclusive, só para conhecimento, a Defesa Civil, ela é subordinada diretamente do prefeito, do gabinete do prefeito, ela é vinculada ao gabinete do prefeito, porque algumas decisões que são tomadas no município ou que precisarem ser tomadas no município, tem que ser em conjunto comigo, que sou o coordenador, e com o prefeito. Eu tenho que assinar e indicar, e ele tem que chancelar a decisão para a decretação de uma emergência, de uma calamidade pública. Então, por isso, não pode haver intermediários entre o coordenador e o prefeito. Esse acesso ele é franqueado. Inclusive, eu tenho acesso 24 horas com o prefeito. Se eu precisar a qualquer hora do dia ou da noite falar com o prefeito sobre qualquer situação de emergência, que a gente precisa tomar uma decisão, ele me atende 24 horas. Ele pode não atender outras pastas, outros secretários, ele atende, mas ele quer dizer assim, né? Ele pode até não atender, mas ele atende porque ele sabe que é sério e que essas decisões têm que ser tomadas por mim e chanceladas por ele, que é o chefe maior do município, é o chefe maior da Defesa Civil, é o prefeito. Até mesmo porque, né, Santana, a gente acha, a maioria das pessoas, por isso que é legal a gente falar aqui sobre a Defesa Civil, para esclarecer, muitas pessoas acham que a Defesa Civil ela só entra em ação na hora que tem a tragédia. E, na verdade, vocês fazem muito mais prevenção, né, que é o que você está falando. Então, para que a prevenção aconteça, a gente tem que ter uma boa organização. Né? Isso. E aproveitando a pergunta do Helder aí, o que a Defesa Civil hoje faz mais no dia a dia sobre prevenção de tragédias, né, a questão mesmo a gente tem muito caso de queda de árvore, né? O que é a maior atuação de vocês hoje? Então, coadunando com a resposta, como que a Defesa Civil vem atuando este ano, né? O prefeito, então, foi muito cobrado pela sociedade nas urnas, e ele tem cobrado muito a equipe. E deu a liberdade da gente montar a equipe para poder estar trabalhando. Então, esse ano hoje, dia 28, hoje nós já extrapolamos aí mais de 520 atendimentos em Defesa Civil aqui em Dourados, em 10 meses. É uma marca histórica, porque nós trabalhamos diuturnamente. Chegamos com o prefeito e falamos, precisamos ampliar nosso horário de trabalho e dividir a equipe, porque nós trabalhamos horário administrativo da prefeitura, a gente não tem escala de serviço igual ao bombeiro, igual ao SAMU. Aí o prefeito aprovou a ideia, gostou da ideia, aprovou a ideia, não vai haver aumento de despesa, prefeito, mas para otimizar o atendimento temos que dividir. Pode dividir, Santana. Fomos lá, dividimos a equipe. Um administrativo num período, o operacional no outro, e aí à noite, na emergência, qualquer hora a gente é chamado. Tá? É assim, só para entender como que é a resposta nossa, que hoje a gente consegue ter uma resposta bem rápida e atender a sociedade da forma melhor possível e mais rápida possível. O trabalho de defesa civil, ele segue 5 princípios norteadores, que está na Lei 12.608.
trabalha no campo da prevenção, da mitigação, da preparação, da resposta e da reconstrução, cada uma dentro das suas fases. Então, na fase de prevenção, é o momento que a Defesa Civil faz o monitoramento das áreas de risco do município, onde a gente sabe que tem áreas que têm risco de alagamento, inundação, população vulnerável, povos originários, onde tem aquelas áreas de invasão de terra que a gente, né, infelizmente, tem aqui em Dourados. A gente está monitorando para ver se o evento adverso, a chuva, o vendaval, o frio, né, a geada, não vai trazer nenhum impacto que possa trazer algum risco à vida dos moradores ali. A gente promove e desenvolve ações nesses períodos, cada uma conforme a necessidade, né? Mas a fase de prevenção, então, a gente atua no monitoramento dessas áreas de risco. Um exemplo, ontem à tarde estava chovendo, não teve nenhum chamado assim de queda de árvores. Aí eu pedi para o nosso diretor de operações, falei, ó, dá uma saída de viatura e dá uma visitada nos pontos de alagamento que a gente tem aqui em Dourados, que está mapeado no nosso mapa de risco lá, que faz parte do nosso plano municipal de contingência em defesa civil. Então eles saíram, visitaram 5 ou 6 pontos, fotografaram, documentaram, registraram essas visitas, estava tranquilo, os bueiros estavam limpos para captar água, a água estava escoando de forma adequada, e essa é uma fase de prevenção que, se a gente não cuida, acaba tendo os alagamentos pontuais, aí muitas vezes é sujeira no bueiro. Então essa é uma a primeira fase, né, e uma das fases de atuação da Defesa Civil. A segunda fase é a fase de mitigação, que aí entram a questão do cuidado, a questão da orientação da população, da educação na escola, da panfletagem, a parte de educação e também de ações de prevenção. Um exemplo, aquele bueiro que está obstruído, a gente vai lá e desobstrui, é uma ação mitigadora do desastre, que quando chover, aquele bueiro ele vai ser eficiente e vai captar aquela água, não vai alagar aquelas casas que estão ali naquela região. Então é uma ação que deve ser desenvolvida pelo município. No âmbito estadual e federal, essas ações mitigadoras são obras de prevenção, que, por exemplo, aqui em Dourados, no ano de 2015, foram feitas as limpezas dos canais do córrego Água Boa, com maquinário, e isso aí fez com que a água drenasse melhor, e pode observar que de lá para cá, em 10 anos, nesses 8 anos, quase 9 que eu estou na Defesa Civil, eu me lembro de um caso de alagamento do Cachoeirinha que eu fui atender. Acho que é isso daí mesmo. Pelo fato de ter limpado o canal, a gente atendeu uma única vez, e antes toda a chuvinha que dava, alagava o Cachoeirinha. Então é uma ação mitigadora, que aí dá mais segurança para a população, e isso aí foi executado, inclusive, com recursos do governo federal na época, né? Foi feito um projeto e o governo federal mandou dinheiro, e aí fizeram toda a limpeza do canal do córrego e resolveu bastante. Hoje a gente já precisa novamente providenciar uma nova limpeza para manter esse status, né, nessa condição que se encontra hoje, mas melhorou muito. A terceira fase, então, é a fase de preparação. Quando a gente percebe que o tempo está mudando, quando vem as notificações aqui, depois a gente pode falar sobre o sistema de notificações, sim, mas vem a notificação no celular, quando a gente recebe o alerta, quando a gente percebe que o evento adverso vai acontecer, a chuva, o vendaval, a seca, seja lá qual for o evento adverso que se enquadra lá no Código Brasileiro de Desastres, então a gente vai preparar o que a gente tem para esperar esse momento. Avisar a população, emitir os alertas, preparar nossos equipamentos, fazer toda a conferência, limpeza, amolação de motosserras, motobombas, funcionamento das viaturas, fazer toda a conferência e deixar o material preparado para a ação propriamente dita. Que aí é a quarta fase, que é a fase de resposta. Então o evento adverso chega, o vendaval chega, derruba árvores, trânsito, impede o trânsito, e aí a gente está preparado. Inclusive, nessa fase de preparação aí, o apoio incondicional de secretarias do município que ajudam a gente com maquinário, que ajuda a gente com recursos humanos, como a Censur, que tem equipe de campo, e aí apoiam a Defesa Civil, a gente aciona. O contato com o Corpo de Bombeiros, muito próximo, porque é um dos braços nossos. Um braço é o Corpo de Bombeiros, outro braço é a Guarda Municipal,
porque ela também desenvolve as ações vocacionadas em defesa civil. E aí a gente faz toda essa articulação, avisa, ó, pessoal, prepara, porque vai chegar um evento adverso de magnitude tal, com vento de tantos por hora, que pode ocorrer isso, e talvez a gente vai precisar de apoio de todo mundo. Aí, Secretaria de Agricultura, o secretário Bruno Pontinho, um grande parceiro nosso, empresta caminhão, empresta para carregadeira, máquina, retroescavadeiro, o que for necessário. A gente, inclusive, fica disponível com a gente lá na Defesa Civil. Eu sei operar a máquina, o outro colega também sabe, e a gente fica com o maquinário disponível lá, às vezes fica uma semana, 10 dias disponível o maquinário, para servir a sociedade, para dar uma resposta rápida. E aí a gente consegue chegar rápido no local e resolver rápido o problema ali, né? Pelo menos provisoriamente, para restabelecer a água, a energia, a internet do cidadão ali que foi afetado. E aí nessa fase de resposta é quando a gente está na rua trabalhando e a população está vendo a gente. Né? É cone na rua, na fase de prevenção também a gente atua fazendo supressão de árvores que estão em risco. Essa árvore aqui está rachada e vai cair a hora que chover, então vamos suprimi-la, vamos. O Instituto do Meio Ambiente autoriza, a gente segue os protocolos, vamos lá, fazemos a supressão e em parceria também com outras secretarias. É um trabalho de prevenção. Isso daí é uma das partes bem interessantes que eu achei, que o município acho que precisava, há muitos anos atrás, estar fazendo esse tipo de ação, que antes a gente só via a árvore caindo em cima de coisa. Mas hoje não, hoje está tendo essa prevenção já de... Opa, a árvore pode ser que vai dar problema aqui, ela está em risco, vai lá, tira ela antes de acontecer a tragédia, né? Exatamente, isso. E aqui a gente pode falar bem, não pode ter vergonha de falar bem da gestão aqui, que a prefeitura, esse ano, né, esse mandato aí, realmente fez uma coisa que eu não via há muito tempo. Eu sou douradense, criado aqui, Sim. E aí nunca vi tanta preocupação com essa questão de árvore quando a gente está tendo essa gestão, que é uma parte muito interessante da questão de prevenção, né? Que a gente já tem aí de queda de árvore, aí você vai falar para a gente melhor que isso. Eu vi uma diminuição gigantesca sobre essa questão de queda de árvore. Não sei se é porque o corte antecipado. Isso, trabalhamos bastante na prevenção e também na resposta. O Instituto de Meio Ambiente fez a licitação e contratou a empresa para suprimir essas árvores que já estavam marcadas pelo Plano Municipal de Desenvolvimento Arbóreo, né, o PEDAL, e essa empresa está suprimindo árvores na cidade e já melhora bastante. Desculpa interromper. O Plano Municipal de Desenvolvimento Arbóreo. Então foi feito um estudo? Foi feito todo um estudo desde 2017, 2018, que culminou na lei em 2021, que é a Lei Arbórea de Dourados, que culminou na contratação dessas empresas agora para poder fazer a supressão dessas árvores que então já estavam monitoradas. Então não está tirando assim a ISO. Não, todo um planejamento. Todo um planejamento aí de 6 anos, 7 anos planejando. Já tava falando besteira. Porque a gente acha que o cara chega, vai cair aquela árvore lá, vamos arrancar. Não é bem assim, né? Então, o tipo da árvore também. Isso. Porque tem, assim, ocorreu muito no passado, de plantar espécies que não poderiam ser plantadas no município, dentro da cidade, né? Outra coisa, plantaram fora dos limites estabelecidos no Código de Postura, então impede a visão do motorista, oferece risco em cruzamentos. Árvores antigas que têm risco, que estão contaminadas com cupim, com broca, com fungo, e que não foi feito o cuidado, o zelo e o manejo ao longo de 20, 30, 40 anos, que tem que ser suprimidas. Aqui então, são vários problemas. Subipiruna, né? Sibipiruna. Isso. Ela foi extinta mesmo? Ela é proibida hoje? Ou ela foi decretada, tipo assim, morte a todas, ou não é bem assim? Não é bem assim. Tem sibipirunas que foram feitas um manejo adequado, que estão em boas condições de saúde, né? A gente chama de condições fitossanitárias, e que às vezes precisa só podar. Então vai lá, faz uma poda higiênica, limpa a árvore, ergue a copa dela, arruma bem e ela pode permanecer. Agora, a falta de zelo, a falta de cuidado, inclusive muitas vezes do próprio proprietário da árvore ali que plantou ou que comprou aquele imóvel com aquela árvore na frente, é que ele não faz o manejo. Aí deixa a árvore tomar uma proporção gigante, aí cresce demais a copa, e aí vão lá e cortam as raízes para fazer calçamento, para passar rede de água, rede de esgoto, outras questões, vão lá, cortam as raízes, diminui a rede radicular, que é a raiz, e aí quando vem o vento e a chuva, pesa muito a copa, e aí cai. É o que acontece. E não é só com sibipiruna, tá? Nós temos problemas com os flamboyants, que caem aí direto, que é uma árvore que cai muito, e por incrível que pareça, o ipê, que parece uma árvore resistente, né, madeira de lei,
mas quando ele atinge um certo porte também muito alto, se você cortar a raiz dele, mas cai demais. É a árvore que a gente atende muito lá. E o na manejo Defesa dele Civil. também mal feito, né? Às vezes faz uma poda, porque ele é um pé que ele tem que ficar retinho, né? E aí os caras fazem uma poda que ele dá uma pendulada ali, e aquilo ali já pode ser o suficiente para tombar, né? Essa questão é outro problema também. A rede elétrica, planta embaixo da rede elétrica, a Energisa é obrigada, né, se vê obrigada a cortar para não atingir a rede e desabastecer a energia, acaba desequilibrando essa árvore e o resultado dela é queda, né? E a preocupação nossa, a preocupação do prefeito é vidas. O prefeito sempre teve essa preocupação em falar para a gente assim, ó, eu quero preservar vidas. Então, se for preciso suprimir uma árvore dessa que tem risco, desde que autorizada ambientalmente, dentro dos processos legais, por favor, eu quero que atenda, que resolva a situação, porque eu quero preservar vidas. Isso é interessante. O pessoal que está assistindo a gente, eu tenho uma árvore, não sei se ela é sabidona, se ela é coisa, mas eu acho que ela vai cair ou ela está me atrapalhando ali, ela está na fiação, que muita gente vê, né? Qual que é o processo correto da gente fazer para que não tenha acidentes? Porque às vezes eu vou contratar um cara, qualquer um, ou eu mesmo vou lá querer cortar, né? Eu tenho aí um respaldo aí legal. Qual que é o procedimento correto? Primeira coisa que eu tenho que fazer para que eu consiga autorização para esse corte. Vamos lá. A partir desse Plano de Desenvolvimento Arbóreo de Dourados, que foi feito o estudo, e aí a Lei 4698 de 2021, no artigo 32, ela estabelece que toda árvore, mesmo que com risco de queda, ela tem que passar por sofrer fiscalização ambiental. Então, o fiscal ambiental lá do IMAM vai no local, vistoria essa árvore, avalia o risco dela e emite uma autorização para supressão. Lembrando que para podar, você pode podar até 50% delas sem autorização ambiental, tá? Então, a poda dá 50% da massa verde, desde que seja de baixo para cima, você não pode podar a gema apical, que é onde a árvore cresce, tem todo um manejo. Você pode podar sem licença ambiental. Agora, para suprimir, tirar essa árvore fora, tem que ter autorização do Instituto do Meio Ambiente. Desculpa, essa poda eu não preciso nem avisar Não. aos órgãos competentes. Não. Só que quem vai fazer essa poda, aí vem a segunda situação, que são os prestadores de serviço aqui do município. Tem vários prestadores. Eles têm que ter, as motosserras têm que ser licenciadas no IBAMA, tem que ter o registro de licença do IBAMA, e eles têm que dar destinação final adequada para aquele resíduo. Ele não pode cortar e jogar lá e deixar a prefeitura limpar. Eles têm que recolher, levar no depositório de galhos do município e dar a destinação final adequada. Aí então não cadastra o cara, cadastra a motosserra. Tem que cadastrar. Se ele for pego trabalhando com essa motosserra irregular, a guarda ambiental, a polícia ambiental, ela é acionada e ela faz a apreensão daquele equipamento e ele pode dar até perdimento para o Estado. Tá? Se ele não regularizar a situação, ele não conseguir comprovar a propriedade daquele equipamento, a posse, documentos e tal, ele pode dar perdimento da motosserra. Vou fazer uma pergunta. Antigamente não, vamos colocar uns 4 anos, 5 anos atrás, eu fui tirar umas árvores de uma empresa, lógico, fiz no processo legal, só quando eu procurei para poder tirar ela, eu estava do lado de fora da edificação, e aí foi solicitado para fazer documentação no Censur, não no IMAM. Diz que o IMAM é quando é dentro da residência, quando é fora é o Censur. Prevalece essa mesma situação hoje ou não? Não, isso Não? aí foi mudado, Isso aí foi mudado justamente para não ter essa confusão. Foi tudo concentrado no IMAM, Show de bola. que antigamente era assim mesmo. Foi tudo concentrado no IMAM e tudo concentrado hoje através de solicitação feita por cadastro no site. Vou falar o site. dourados.aprova.com.br. Show. Tá? Então entra nesse site, dourados.aprova.com.br, faz um cadastro, vai dar um login e senha para acessar. E aí lá dentro tem assim, solicitação de supressão de árvores. Aí clica naquele ícone e ele vai pedindo as etapas. Junte a sua foto do seu documento pessoal. Você vai lá, fotografa. Agora tire a foto da árvore. Você vai lá, tira a foto da árvore. 5 ou 6 fotos, tem Bem que mais ser. fácil. Mostrando onde que está. Agora marque no mapa, tem um mapinha que abre, igual no Google. É um mapinha do Google. Onde está a árvore? Aí você marca. Relate o que está acontecendo com a árvore. Aí você vai lá e escreve, a árvore está com cupim, está querendo cair, Local número próprio. Isso, sob fiação elétrica, inclinada,
né? Que acontece muito ela inclinando e vai e cai. Aí depois, outra etapa, junte a documentação do imóvel, que aí o solicitante também tem que ter a matrícula, o número, registro ou IPTU do imóvel. Aí cumprindo aquelas etapas, aí o fiscal do imã vai no local, ele fotografa, documenta, tira a medida, avalia a árvore e aí ele emite a autorização ambiental para supressão, tá? Se não fizer esse procedimento aí, incorre no cometimento de crime ambiental previsto na Lei de Crimes Ambientais. Eu falo que eu tirei 11 árvores. De uma vez estava autorizado com a documentação tudo e o irmão chegou. Mas quem que autorizou? A gente tinha autorização para poder tirar. Aí depois com a autorização, não, beleza, tranquilo. Aí nós fez o replantio, né? Isso. Fez todo o replantio, colocou e resolveu o problema. Só que é bom saber porque não é mais igual antigamente, né? Mudou. Isso, mudou, tá tudo digital. E só lembrar, assim, a gente não pode nunca esquecer, né? Vamos lá. Crime ambiental, ele é imprescritível, ele nunca vai prescrever. Você vai responder enquanto vida você tiver. Segundo, ele é inalienável, ele é inafiançável. Dependendo da gravidade do crime, você vai detido e você não é... Enquanto um trânsito está em julgado, para decidir sua vida, você não consegue liberdade. Terceiro, recentemente o ministro Gilmar Mendes teve um entendimento que os bens do falecido se comunicam na ação judicial. Então, se deixou espólio, se deixou herança, os filhos vão perder parte do patrimônio para pagar aquela compensação ambiental, tá? Fica trancada a ação. Então, falece lá o cidadão que estava respondendo, cônjuge, o pai, o cônjuge e tal. Fica o espólio, fica a herança. Aí aquela herança ali, primeiro ela é bloqueada, aí vão pagar o crime que ele cometeu. Aí pagou, o resto que sobrar, aí divide pela família. Tá? Porque não acontece outras coisas, mas só no ambiental, né? Isso, só no ambiental. Então tem que tomar cuidado, muito cuidado. A gente orienta bastante as pessoas em relação a isso aí, não fazer supressão de árvores e manejo sem ter autorização ambiental. Bacana essa parte. Ô Santana, eu queria voltar um pouquinho ao assunto que você falou dos basilares ali da Defesa Civil. Então a gente tem a prevenção, aí só me lembra, por favor, prevenção, mitigação, preparação, resposta e reconstrução. Na resposta, você falou muito da questão de tecnologia. E aí a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar sobre aquele sistema do alerta que vocês fizeram um teste aqui, né? Então eu gostaria de aproveitar que você falasse, explicasse isso, como que foi isso aqui, como que foi essa experiência do alerta e como é que hoje a Defesa Civil trabalha com inteligência artificial, tecnologias e aplicativos aqui. Excelente. O Ministério do Desenvolvimento Regional e a Secretaria Nacional de Defesa Civil já possuem um sistema de alerta brasileiro nacional que envia no seu celular por SMS um alerta dizendo que você está em área de risco ou que você corre o risco de sofrer algum evento adverso. Chuva, vendaval, tempestade, seca, ondas de frio, geadas, são vários, tá? Esse sistema ele já funciona há bastante tempo aqui no Brasil, já há uns 15 anos mais ou menos. 15 anos já? Isso. É o Sistema Nacional de Emissão de Alertas de Desastres. Esse sistema aí, para você receber a mensagem de SMS, você tem que cadastrar o seu CEP no número 40199. Vou falar de novo aqui. 40199, você manda um SMS. Se você está falando de e-mail, site, coisa, a gente vai tentar deixar tudo na descrição do nosso vídeo. 40199, você manda um SMS com o CEP da sua residência. Quando emitir o alerta, você vai receber um SMS avisando que você está na área de risco e quais os cuidados você tem que tomar. Tá? Então esse sistema já funciona há bastante tempo e continua funcionando. Acontece que nos anos 80 no Japão, devido aos eventos adversos, terremoto e tudo mais, o Japão é um país que sofre muito, né, com eventos da natureza, desastre e tudo mais, eles desenvolveram um sistema de telefonia que você possa receber ou pela televisão, ou por aplicativo de celular, ou né, atualmente o WhatsApp com desenvolvimento de tecnologias, um alerta te dizendo assim, ó, o risco é iminente, ele é extremo, ele é imediato e você tem que fazer tal coisa para salvar a sua vida. O Japão foi o precursor, e ele que desenvolveu esse sistema. A partir desse sistema japonês, aí outros países copiaram. Então, os Estados Unidos, após o 11 de setembro, copiou. Nos Estados Unidos, eles emitem alerta para ataque terrorista. Então, se tiver algum risco de ataque terrorista em uma região, eles emitem alerta.
A Holanda, que tem bastante problema com alagamento, eles também emitem esse alerta. Israel, na faixa de Gaza ali, emite alerta para os israelenses, tá vindo bomba aí agora, abrigue-se agora. A mensagem ela é imperativa, é agora, neste momento, se abrigue porque você poderá ser atingido. E aí o Brasil copiou o sistema para usar nos alertas de eventos adversos, principalmente chuva, vendaval, tempestade, tremor de terra a gente não tem aqui, né? Muito difícil ter alguma movimentação sismológica. Mas para esses casos. Por exemplo, recentemente eu fiz um curso do Ministério do Desenvolvimento Regional, da Secretaria Nacional de Defesa Civil, e aí um professor lá, que é o professor Carlos, que é o responsável pelo Instituto Nacional de Meteorologia, ele disse que quando ocorreu aqueles eventos em Angra dos Reis, que morreu 800 e poucas pessoas, 3 dias de antecedência, 3 dias eles avisaram os governantes, avisaram o governador do estado, avisaram os prefeitos, avisaram as autoridades que haveria chuvas intensas, que haveria vendaval, sabe, que poderia ocorrer eventos adversos de grande magnitude com risco para a população. O poder público não fez nada, e aí aconteceu a desgraça. Depois de acontecido, os próprios políticos foram nas mídias dizer o seguinte: nós não imaginávamos que ia ter uma chuva dessa magnitude, que isso não ia acontecer e tal, e tal, e tal. Isso foi lá mais ou menos em 2014, 2015. Então ele disse que a partir daí eles procuraram intensificar o monitoramento. Hoje tem em torno de 120 e poucos professores, doutores, agrometeorologistas, físicos, que fazem o monitoramento do Brasil inteiro. Eles trabalham lá em São José dos Campos, no Instituto Nacional de Meteorologia, cuidando do clima aqui no Brasil e avisando as defesas civis: região tal, você aí pode chover, região tal, vocês vão ter vendaval, e aí a partir disso aí as defesas civis se organizam nessa fase de preparação para a resposta ser mais eficiente. E essa previsão hoje ela é totalmente precisa. Né? Aliado a isso, eu vou até abrir aqui, quem quiser consultar em casa é o www.inmet.gov.br. Então eu abri o site aqui. INMET. I-N-M-E-T. Instituto Nacional de Meteorologia.gov.br. Então a gente tem aqui em tempo real a previsão do tempo, as áreas de risco, está aqui, né? Depois se vocês quiserem jogar nas imagens. E aqui tem um negócio interessante, que são as imagens em tempo real do satélite, que ele está monitorando para a gente e mostrando como que está a movimentação do tempo, da chuva. E aí por aqui a gente consegue, além de receber o alerta, a gente ter noção real se já está chegando, se já está vindo, se está ali em Ponta Porã, se está em Laguna Carapã, e a gente faz esse monitoramento. Show de bola. E assim, a título de curiosidade também, tudo que vocês veem muito vermelho na tela é chuva, tá? Quanto mais vermelho, mais chuva. Tenta colocar aqui. Você consegue dar um zoom aqui, Letícia? Vai ficar, desfoca. Só para ver. Em tempo real ele está mostrando ali. E aqui é a região do Mato Grosso do Sul. Isso. Vai ter a previsãozinha de chuva aqui mesmo. Show de bola. E aí nós fazemos esse acompanhamento, e aí é o momento que, se chegar um evento adverso desse extremo, né, severo ou extremo, e a velocidade dos ventos muito alta, risco de vendaval, risco de destelhamento de casas, aí nós emitimos esse outro sistema que foi implantado no Brasil e que foi testado agora mês passado, e a partir de 1º de outubro já está em funcionamento, que é o sistema Cell Broadcast, sistema de emissão de alertas. Ele é imediato, tá? Aqui em Dourados, eu e a colega Rosane, lá da Defesa Civil, que é a diretora técnica, nós fizemos a capacitação, um curso, para poder aprender a mexer no sistema, para aprender a emitir esses alertas. E aí, quando a gente vê o risco real, o risco tem que ser real, tem que ser alto, para a gente emitir o alerta. E aí a gente entra no sistema e a gente emite o alerta, as repetidoras de telefonia, naquela área que a gente determinar, ela dispara o sinal. E legal que nesse teste, ainda bem que foi bem divulgado, né? Porque ele assusta, né? Assusta. Porque você mesmo com o celular no silencioso, ele toca 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Ou você tem que silenciar e ele vai sobrepor todas as telas. Se você estiver assistindo no YouTube, ele sobrepõe. Se você estiver no WhatsApp, ele sobrepõe a tudo.
O alerta Que show. vem e toca. Pem, pem, pem. Aí você tem que silenciar e o alerta fica ali. Aí você lê o alerta, saia agora, faça isso, faça aquilo, determinando o que você precisa fazer para salvar a sua vida. É muito Se você está na interessante. região tal, vá para a região Vá, tal, isso, a ajuda está em tal lugar, é tudo isso isso. daí. Procure a unidade de saúde, procure a escola perto da sua casa tal, se desloque para tal lugar, ou não saia da sua residência. E eu não preciso estar com a internet funcionando. Precisa ter internet 4 ou 5G. Ah, É eu uma preciso estar tecnologia 4 ou 5G. conectado. Ah, mas hoje também... Isso. Aproveitando também, né, nós já tínhamos comentado, mas os celulares Android precisa, alguns aparelhos que são importados, você tem que ir lá e desbloquear a função de receber alertas. E nos iOS também tem um sistema de alertas do governo. Você tem que ir lá e desbloquear essa função, permitir receber alertas do governo. Aí você vai estar habilitado. Teve muita Ele gente que não Ele recebeu. está escrito exatamente assim. Isso. Alertas do governo. Alertas do governo. Aí, pessoal, essa dica é importante, porque teve Isso. gente que falou, né? Isso, eu não no teste recebi. não recebia mensagem, recebia Isso, notificação. Também aconteceu no dia do teste, como era um teste para identificar a funcionalidade do sistema, ocorreu um atraso de 50 minutos, que teve um problema na repetição em Goiás, em Goiânia. E aí nós fomos para o shopping aqui em Dourados, veio um representante da Anatel, a gente acompanhou ele, a Defesa Civil, e nós ficamos observando no shopping qual seria a reação das pessoas. E aí foi atrasando, e aí a Anatel mandando informação para ele, diretamente, estamos com um problema na transmissão em Goiânia, então estamos resolvendo. Até que foi mandando, enviou Campo Grande, enviou Corumbá, que são os municípios aqui do estado que vão receber, Três Lagoas, e por último ficou Dourados, né? E aí, com 50 minutos mais ou menos de atraso, aí disparou todo mundo, o povo todo mundo pegando o celular, foi até engraçado. Eu fiquei esperando na hora. Eu falei, mas não era tal hora? Era Eu acho 15 que horas previsto, Isso foi no Brasil inteiro, então? O Brasil já instalou, o Centro-Oeste era o último estado que faltava. Ah, então esse teste ele foi feito só aqui no Centro-Oeste. No Centro-Oeste. Centro-Oeste, isso. Ele pegou uma pontinha de Tocantins, aí pegou Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Caramba. Aí nas cidades polo, Mato Grosso do Sul inicialmente foram 4 cidades, Campo Grande, Dourados, Corumbá e Três Lagoas, cidade polo para testar. Show. E a partir do dia 1º, daí nós já estamos habilitados. Então, assim, de vez em quando eu entro lá no sistema, olho, vejo como que está o mapa, vejo como está a situação, porque a gente tem que estar toda hora preparado, né? Para na hora real mesmo você ter a calma, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Sim. É uma responsabilidade muito grande. Então, até o que a gente vai escrever lá tem que ter cuidado, porque o que eu escrever lá vai chegar no seu celular. Entendeu, né? Tá vindo da Defesa Civil um alerta. Eu falei, caramba. Corre. É sério, né? É sério. Corre. É sério. Até a forma que você coloca a palavra, ela pode dar um entendimento e causar pânico. Sim. Para vocês terem uma Estamos sendo ideia, atacados pelos alienígenas. naquele sábado que nós fizemos o teste, na manhã do sábado, eu liguei em todos os hospitais de Dourados e todos os serviços de emergência. E avisei todos eles, falei, avisem os enfermeiros, os médicos, os pacientes, os acompanhantes, avisem aí SAMU, avisei com o SAMU, o Corpo de Bombeiros, eles já estavam sabendo, mas eu reforcei o aviso de que haveria o teste e de que se a população ligasse, não causar nenhum tipo de pânico. E depois eu obtive a resposta, que ligaram sim, ligaram no 93, ligaram no 92, ligaram no 99, que é o nosso telefone da Defesa Civil, para saber o que é isso que eu estou recebendo. Não, é o teste, você está sendo, né, da Defesa Civil, que foi avisada a semana inteira, o mês todo, a gente veio avisando, publicizando e tudo mais. Porque você gera um pânico, né? Gera. Porque aproveitando que você falou, a gente faz alguns simulados, toda a parte de segurança do trabalho, tudo é interessante a gente fazer simulado. Treinamento é uma questão que você tem que ter o simulado, para trabalhar tudo. Mas em específico aqui para jogar do lado da Defesa Civil. Dentro do bombeiro militar, a gente tem a questão do simulado para caso de incêndio, vazamento de gás, que é o abandono de área. Dentro do bombeiro tem a NT16, que é uma norma técnica que vocês também recomendam que as empresas fazem, e a Defesa Civil participa muito disso. Participa. Né? E quando a gente faz também, quando a gente vai fazer, né, Helder? A gente chega na empresa, a gente tem que avisar toda a vizinhança. Porque a responsabilidade é muito grande. Você tem que chegar, não é só o bombeiro que você avisa, que muitas vezes você tem a participação do bombeiro. Mas aqui da última que a gente fez uma escola em que a gente teve que pedir autorização da GETRAN, do trânsito, teve a questão da PM, guarda municipal, né, o bombeiro, e nós tivemos que ficar uma semana inteira avisando toda a vizinhança, porque era no centro.
Porque você imagina um simulado, o que você está simulando ali? Estou simulando e que tem um incêndio na escola. O que fazer? E aí a questão da prevenção, da questão de qual o tempo que o bombeiro demora para chegar aqui, porque dependendo do tempo que o bombeiro demora para chegar, você vai ter que tomar algumas medidas ali. Por exemplo, se ele demorar muito, a gente vai ter que focar um pouquinho mais também no atendimento de primeiros socorros na hora que o cara chegar, né? Então, aproveitando isso daí, a Defesa Civil ela faz alguma parte dessa prática com a população, simulados, com empresas? É assim, Não só ó, desastre de incêndio, né, mas de tá. desastre em geral. Existe uma legislação federal, uma portaria do SAMU, eu agora não me recordo o número dela, que ela obriga os municípios onde tem SAMU a instalar a rede municipal integrada de urgências. Essa rede municipal ela tem que contar com a participação de todas as instituições vocacionadas para o sistema de emergência. Bombeiro, PM, Exército, polícias, Defesa Civil, porque a coordenação desse processo todo é feita pela Defesa Civil. Só que quem faz a primeira resposta é o Corpo de Bombeiros, mas a autoridade sanitária do município que decide para onde o paciente vai é o SAMU. O médico regulador do SAMU, que está sentado atrás da mesa com o telefone na mão, ele é a autoridade máxima sobre o destino daquela vítima. E isso está na lei. Então, isso aqui em Dourados ficou latente, ficou adormecido muito tempo. E aí, com a minha assunção ao comando da Defesa Civil e do Dr. Otávio lá no SAMU, nós temos um bom entendimento sobre isso. A Juliana também, que é minha colega enfermeira, que é a diretora administrativa e de enfermagem lá, temos um bom entendimento de que nós temos que ativar essa rede de urgência para a gente chamar todas as instituições e a gente começar a fazer simulados para a gente saber a capacidade real do que o município tem hoje de atender. A gente pensa assim, ó, se tiver um acidente com 2 ônibus, com 80 vítimas hoje na cidade, a gente vai ter dificuldade de colocar essas vítimas em locais que tenham atendimento especializado. Se tiver um vazamento de amônia, num vaso sob pressão aí de uma indústria dessa, que atinja uma área, uma população aí onde o vento esteja direcionado, nós teremos dificuldade de atender talvez essa população. Vou aproveitar deixa e fazer uma outra pergunta. E se for um acidente em que ele teve uma perda de membro para fazer a implantação, cirurgia, hoje, o que acontece? O cara seria correndo para Campo Grande, em Dourados, será que faz essa cirurgia? Não, aí eu não sei a capacidade do SUS hoje aqui de fazer esse tipo de procedimento, né? Porque a gente vai fazer o emergencial, a gente vai aplicar o START, né? Aquele protocolo START, de triagem simples e atendimento rápido, e direcionar. Mas eu, por exemplo, eu não posso pegar uma vítima amputada e levar para a UPA. O médico regulador tem que falar qual que é a situação da vítima, ela sofreu uma amputação. É por isso que eu estou perguntando, porque não é qualquer lugar que vai fazer o atendimento. Aí o médico regulador vai falar, peraí, amputação é ortopedia e vascular é no Hospital da Vida. Então ele vai direcionar, ele que regula, ele que é a autoridade sanitária. Lá, vai para vaga zero no hospital particular. Parte privado e depois resolve a questão de como vai pagar, mas todo mundo tem que atender. Inclusive, falando do plano de contingência, né, que aí entra a parte da Defesa Civil, nós temos um plano municipal de contingência e lá na Defesa Civil eu tenho toda a capacidade dos hospitais que eles têm de atender aqui no município. Então eu tenho tudo isso documentado. É feito por ofício, inclusive, é respondido por ofício para nós e nós colocamos o nosso plano de contingência que vai lá para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Todo mundo sabe e é publicado no Diário Oficial do município também. Show de bola. Então, assim, se tiver uma necessidade de emergência, o médico regulador do SAMU, que é a autoridade sanitária, ele regula essa vítima. O SAMU, o Corpo de Bombeiros, que entra na zona quente, que tem todo o aparato e os EPIs para acessar a zona quente, é quem vai dar a primeira resposta. E a Defesa Civil vai montar o posto de comando, que é o SCO, que é o Sistema de Comando e Operações. E aí a gente vai trabalhar em conjunto para articular todo esse processo aí e ser o mais exitoso possível. Esses simulados, eles deveriam ser obrigatórios, assim, 2, 3 vezes por ano a gente fazer. Mas o que acontece? Envolve custo, envolve movimentação de gente, pessoas, envolve até as viaturas que estão trabalhando em número reduzido. Aí você tira a viatura para fazer um simulado e acontece um acidente lá e você tem uma vítima. Então, entende a situação? Sim. Que é complexa? Sim. A gente tem que planejar muito bem para fazer isso. Nesta gestão, com o Dr. Otávio, comigo, com a Coronel Caroline, que já tive reunião com ela, que assumiu o comando do Corpo de Bombeiros, nós temos sim a intenção de estar fazendo simulados, até porque houve a reativação do aeroporto e a gente precisa treinar acidentes com múltiplas vítimas, acidente aéreo,
porque todo mundo vai se ajudar numa situação dessa. Pode contar com a consegue. E, Só fazer opa, cenário. não, já vamos colocar de voluntário, né? Voluntário da Defesa Civil. Opa! 2 valorosos voluntários aqui na minha frente. Automaticamente já estamos lá, só colocar o nome. Pode ter certeza. 2 valorosos voluntários. Então aí a gente organiza todo esse processo e aí assim, a gente tem que estar treinando. Na nossa linguagem, né, na linguagem militar, tem um dizer que diz o seguinte: treinamento difícil, combate fácil. Então, treinar para chegar no nível de excelência. Talvez a gente não consiga atingir aquele nível desejável, mas a gente vai estar pelo menos mais apto a oferecer um atendimento de qualidade e poder direcionar essa situação de emergência no município, né? E mesmo você treinando, muitas vezes você não sabe o que você vai achar, porque tragédia, incêndio, a gente nunca sabe como é que realmente a gente vai lidar. Então, quanto mais bem treinado, pelo menos ali você... Melhor preparado. Você tá para lidar principalmente com o psicológico ali na hora daquela situação, né? Isso. Que é uma das coisas que a Defesa Civil trabalha também, por incrível que pareça. Quando o voluntário vai fazer o curso de Defesa Civil, de voluntariado, porque você pode ir lá se inscrever como voluntário, mas tem um curso específico para voluntário. Não tem Não cachê. tem remuneração. Então, É serviço, isso, é um serviço voluntário, gratuito, é doação do seu tempo em prol da sociedade, tá? É celebrado um termo de responsabilidade entre o voluntário e a coordenadoria da Defesa Civil. Esse termo tem que estar assinado com testemunhas e tudo mais, que você é voluntário e você não percebe recurso financeiro nenhum, tá? Não tem direito. Então, assim, quando você faz a inscrição e vem o curso, que quem ministra, quem é habilitado a ministrar esses cursos é o Estado, por causa do registro pedagógico do curso. Então, para ter validade, esse curso tem que ter um registro pedagógico na Secretaria de Educação, com as disciplinas, as temáticas que serão abordadas e tudo mais. Dentre essas disciplinas, ou durante o processo de curso, é feito testes vocacionais, para saber em qual área você se adequaria mais para um atendimento de emergência. Um exemplo, tem gente que não pode ver sangue. Corta o dedo, vê sangue e desmaia. Estou errado? O que eu estou falando? Sim. Aí você pega um voluntário desse, às vezes cheio de boa vontade. Ele chega lá animado, eu estou aqui, quero ajudar, o que eu vou fazer? Aí você coloca ele para atender uma vítima de acidente, um soterramento, resgatar uma vítima soterrada, que às vezes sofreu lesões graves, severas e está sangrando, ele desmaia lá junto, vira mais uma vítima para nós. Mais um peso para a gente carregar. Os testes vocacionais são direcionados para isso. Então, assim, não é só o atendimento pré-hospitalar à emergência, é o atendimento social, é o atendimento humanitário, é o acolhimento, é o pertencimento, é a remoção, a questão da coleta de roupas, insumos, alimentos, direcionamento, que pode ter vários campos de atuação e a pessoa pode ser voluntária em qualquer campo daquele lá. Tem gente que fala assim, eu sei operar motosserra, sou bom em motosserra, ótimo, então se cair uma árvore você vai ajudar a cortar. Como nós temos hoje aqui alguns voluntários que são de excelência, eles cortam muito bem, operam muito bem, fizeram um curso, eles têm NR12, tem uns que têm NR35. Nós temos um voluntário que ele é bombeiro militar, é excepcional, ele é subtenente do bombeiro, trabalha, está na ativa, e ele é voluntário. Na folga dele, a gente liga, precisamos de um apoio aqui. Ele sobe na árvore também com outro colega e ajuda, corta. Pode falar o nome dele. Discol. Eu já falei para o coronel esses dias. É o subtenente da Silva. Ele trabalha da Silva. É da Silva. Então ele sempre está conosco, ele é diferenciado. Temos outros voluntários também muito bons que sempre estão conosco. O Zinri, vou ter que começar a falar nome. E aí eu vou esquecer e depois o pessoal vai falar, pô, Santana, você esqueceu de mim, né? O Zinri, o Reginaldo, o Glênio, a Rosimeire, seu Sebastião, Clarice. Nossa, eu vou ser injusto aqui com alguns, porque assim, são vários, mas tem aqueles que sempre estão dispostos a ajudar a sociedade. E às vezes está na rua com o coletezinho amarelo lá e a população não sabe nem quem que é, nem o que ele faz, e ele está ali. E é variado, tá? Na Defesa Civil a gente tem de militares, a gente tem policiais penais que são voluntários, nós temos físico que é voluntário, nós temos enfermeiros que são voluntários, então de técnicos de segurança do trabalho são voluntários, porque são áreas afins, né? Sim. Então o pessoal gosta de participar. Uhum. E isso é interessante você diversificar por causa do teste vocacional. É psicólogo que é voluntário, porque na situação de desastre, por exemplo,
população afetada ali, esse voluntário vai lá e dá uma assistência psicológica para a família que foi afetada. Então, ela é bem dinâmica, né? É bem extensiva essa questão aí. Nossa, tem de tudo, né? Tem Tem. de tudo ali. O cara só não é voluntário porque às vezes ele não quer se expor a ajudar, né? Fazer aquela a comunidade. Mas igual que você falou, áreas afins. É o cara que realmente tem, vamos dizer assim, o perfil para que realmente consiga exercer essa atividade. Né? Eu sou criado e sou orientado na educação cristã, né? E para nós, cristãos, a gente acredita muito nos dons que Deus dá a cada um, conforme disse Paulo. E ele diz que Deus dá a cada um dom e você trabalha aquele dom para aperfeiçoá-lo. Tem pessoas que se dariam muito bem em determinadas áreas, de repente na defesa civil, ajudando ali, e tem pessoas que já não se adaptariam ali, talvez seriam voluntárias em outra questão social, humanitária, que não envolva risco, porque a nossa atividade ela envolve um certo risco. A gente está na rua, a gente está com fiação elétrica exposta, árvore caída, trânsito, atropelamento, ciclista, motociclista que muitas vezes não respeita a sinalização de trânsito e passa no meio da gente, e a gente toma até um susto, fala, nossa, o cara não respeitou a viatura, não respeitou o cone, e coloca a nossa integridade em risco. E tem gente que não quer se expor, talvez, a esse risco. Então a gente respeita também quem não quer ser voluntário, né? Cada um conforme o seu dom, a sua vontade de ajudar, com certeza. né? Mas, assim, são todos bem-vindos, né? E a gente faz essa triagem, faz esses cursos, promove esses treinamentos justamente para que cada um possa ajudar na sua área de conhecimento e daquilo do dom que você recebeu. E para fechar essa parte, para quem se interessou, ser voluntário, como é que a gente entra em contato? Entra em contato direto com você? Tem um telefone, e-mail para... eu só pegando um adendo aí para finalizar, sobre aqueles 5 elementos da defesa civil, o último é reconstrução, que é essa parte da reconstrução, então prevenção, mitigação, preparação, resposta, reconstrução. Reconstrução é aquilo que o Rio Grande do Sul vivenciou, né, do governo federal, dos estados e municípios estarem investindo dinheiro para recuperar as casas, recuperar as lavouras perdidas, os prejuízos, os danos. Essa é uma das etapas da defesa civil, e quando o município ele é suficiente para resolver a questão, então o município ele atende a população da melhor forma possível para que ela se ajude. A defesa civil ela tem um lema, que é a defesa civil somos todos nós. Todos nós somos defesa civil, porque é uma ajuda humanitária mútua. Inclusive, nossa simbologia aqui da defesa civil, esta aqui, ó, pode ver que elas são 2 mãos assim, ó, são mãos justapostas. Esse símbolo aqui quer dizer cuidado mútuo, é uma mão ajudando a outra. Então, a sociedade por si só, familiares, vizinhos, ela se reinventa, ela se ajuda, ela se mobiliza, como aconteceu no Rio Grande do Sul, de mandarem água, alimentos, mantimentos, medicamentos, roupas, cobertores que foram doados para o Rio Grande do Sul, é por causa da ajuda mútua que a sociedade tem essa consciência social, né, de ajudar o semelhante, ajudar o próximo, e aí prover essa questão da reconstrução. E o governo entra com a parte do recurso financeiro quando necessário, o governo federal, quando necessário, e quando o evento é de grande vulto que o município não consegue por si só gerir. Tá? Então o município, se ele dá conta de resolver aquele problema que deu ali pontualmente, falando do ponto de vista econômico, ele tem que resolver o problema. O governo federal não envia recursos. Não é assim, aconteceu um vendaval em Dourados, o governo federal, vamos mandar 5 milhões para Dourados. Não. Chegar assim, achando que só o dinheiro vai resolver. Não funciona assim, não é assim, tem todo um regramento, tem ordenamento de despesa. Para ter um reconhecimento de uma situação de emergência e calamidade pública, tem uma burocracia terrível. Nós temos que preencher vários documentos, demonstrar a incapacidade financeira do município de resolver, tem que mandar para a Assembleia Legislativa, os deputados têm que votar no Estado para reconhecer o estado de emergência, tem que encaminhar para Brasília para ter o reconhecimento federal. Após o reconhecimento estado de emergência, né? Tudo. Após reconhecido pelo governo federal, é que daí vai dizer assim, então o Dourados está precisando lá de 5 milhões, então envia os 5 milhões para Dourados, e aí tudo que é executado, comprado, feito, tem que prestar contas para o Tribunal de Contas e para o Ministério. É interessante você falar assim. É uma responsabilidade muito grande. Igual o Rio Grande do Sul,
tudo bem, o voluntariado ali foi super importante. Aquilo ali foi uma tragédia colossal. Aquilo ali, nenhum município, eu acho que no Brasil, estaria preparado para aquilo ali, ter questão de recursos. E na hora que vem aquela tragédia ali, fica e aí? E agora? Cadê o governo? Cadê o recurso e tal? Igual você falou, tem todo um processo seguido. Mas enquanto isso, a ajuda está chegando, né? E a ajuda Ela humanitária. chegando. A ajuda humanitária ela Exatamente. vai chegando, e as pessoas vão se reconstruindo, vão se reerguendo, vão se reinventando, né? Essa é a verdade. É assim que Verdade, funciona. Show de bola. Bom, Chegando ao final, eu gostaria, Santana, você deixar a sua mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente. Pode olhar para aquela câmera ali, deixar mensagem tanto para a comunidade quanto para as empresas. eu acho que na Eu verdade vou. o Santana seria interessante um conselho É. para principalmente o que a gente falou aqui, empresários, né, empresas aí, sobre tudo que a gente conversou aqui. O que você acha que é um ponto principal aí? Vamos dizer assim, práticas no dia a dia, né? Para ajudar a defesa civil ou ajudar que não aconteça as tragédias, né? A gente entrar na parte da prevenção. Eu vou primeiro responder a questão feita anteriormente, que a Certo. gente mudou o assunto. Para se tornar um voluntário da Defesa Civil, pode procurar a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, que está localizada ali no Parque Antenor Martins, na Avenida Joaquim Teixeira Alves, ali onde está tendo agora obras de ampliação da Avenida Aziz Haslan. Ali é a sede, a base da Defesa Civil aqui de Dourados. Então, o expediente é das 7 às 13 da manhã, pode procurar lá, preencher uma ficha de cadastro de voluntários, é feita uma entrevista, a gente faz um direcionamento prévio ali de qual o campo de atuação que a pessoa pode ajudar, e a gente cadastra e aí é incluído num grupo de WhatsApp, e aí conforme a gente vai fazendo os treinamentos, a gente vai convocando aqueles voluntários para participarem. Por exemplo, recentemente o Estado, juntamente com o Estado do Piauí, promoveu um curso de radiocomunicação e emergência, para as pessoas falarem radiocomunicadores, rádio amador, rádio PX, né, em situação que caia toda a comunicação, só o rádio amador funciona. E aí nós conseguimos agregar Dourados nesse curso, eu consegui através do Estado, que era um dos projetos que eu tenho em Defesa Civil, é trazer cursos para que os voluntários estejam mais capacitados, né? É um anseio deles e é um desejo meu. Então deu certo e o Estado aprovou que eu liberasse o curso aqui para voluntário, para radioamadores, e a gente promoveu esse curso online. Foi muito bom, foi muito proveitoso. E aí, conforme vai tendo o curso, o voluntário vai se qualificando, conforme a especificidade da sua área. Então, um exemplo, lá no Corumbá, eles têm muitos problemas com queimadas, né? E incêndios florestais. Os voluntários lá têm ênfase no treinamento deles em incêndio florestal. Então, tem voluntário lá que recebe EPI, que vai com abafador apagar incêndio, a ênfase da característica daquela região, né? E aqui nós temos outras características, não que a gente não possa ampliar, mas tem que cada ente federado, cada município, né, tenha que avaliar aquilo que lhe afeta mais e quais são as prioridades do atendimento. E é nessa linha que a gente trabalha, né? Achei onde eu vou me encaixar na voluntariedade. No Exército eu fui radiocomunicador. Pronto, Fiz o curso Ciacom. Aí, Servi na 14ª Ciacom. excelente. Sei puxar fio aí no meio do mato, aí precisar não puxar fio. É que hoje não precisa mais, né? Hoje tudo Então eu sou radioamador licenciado, licenciado. né? Eu sou licenciado da Anatel, Legal. sou radioamador, e a gente mantém uma estação VHF lá na Defesa Civil, funcionando, porque se der qualquer pane aí, a gente muita tem, coisa. e a gente tem as repetidoras aqui em Dourados de parceiros, que aí quando na necessidade a gente aciona a repetidora e ele libera pra gente, né? Libera assim, né? Tem uma cooperação mútua para que a gente utilize a repetidora e possa falar. Se cair todo o sistema de comunicação do município, a gente não fica sem falar aqui em Dourados. E esses canais ficam interligados, né? Porque Exército tem, Bombeiro tem, né? Alguns lugares tem ali o rádio ali, né? Então, aconteceu um problema, Milton. Um problema não, né? Mas aconteceu uma situação em Dourados. Não só Dourados, né? Uma evolução lógica, né? Com o sistema digital, migraram o sistema analógico para o digital. Então, o VHF e o HF, que eram as frequências que a gente utilizava, e o PX, eles foram migrados para o sistema digital porque ele é mais claro, a fonia é mais limpa, a audição é mais limpa. Mas se cair a internet e a gente tiver uma pane de rede, acabou a radiocomunicação. Que é um Aí digital, fica né? todo mundo às cegas.
O Exército não, porque a CIACOM ela mantém um sistema de controle de radiocomunicação eficiente. Então lá eles têm todas as frequências e fala com o mundo inteiro com tudo, né? Porque a estratégia de guerra é você Isso. destruir a comunicação do inimigo, né? Mas o único jeito de você manter a comunicação é... Isso, o Exército é referência, né? Agora, os outros órgãos públicos aqui em Dourados aconteceu essa situação. Então, hoje, por exemplo, nós temos um colega que é policial militar, trabalha na sala rádio da PM, ele é radioamador. Uhum. Então, se tivesse alguma situação de emergência que a gente precise falar com a PM e caia todo o sistema de comunicação, ele tem um rádio, um HT na mão lá. Com o HT ele conversa com a repetidora e a repetidora repete para que todos possam conversar naquela situação de emergência. Isso a gente tem que fortalecer, essa rede que é chamada Renner e Recon, que é a rede de comunicação, nós temos que fortalecer, temos que trazer os radioamadores, tem projetos para a gente levar isso para a escola, para dar aulas sobre radiocomunicação. Tem o Glênio, que é um voluntário nosso, ele também é radioamador, ele é escoteiro, ele leva isso para o grupo de escoteiros dele, para estimular as crianças a aprenderem até a telegrafia, que é o código Morse. O Glênio ele é bem empenhado nessa questão aí e ele tem tido bastante êxito em ser um agente reprodutor dessa tecnologia antiga, mas que é a única que funciona. Que funciona. Eu costumo brincar comigo mesmo, você está preparado para o apocalipse zumbi? Que aí o apocalipse zumbi, né, você fala que todo mundo acha que é negócio de filme e tal. A única coisa que vai te salvar a comunicação que a gente vai ter é isso daí. Se a gente tiver um bug em questão de energia, alguma tragédia, porque sempre em tragédias, como a gente falou no Rio Grande do Sul, você tem perda de energia, tudo. Internet. Comunicação, internet, já era. E esse é o maior problema, né? Para você achar as pessoas, para você resgatar, para você ver quem realmente precisa de ajuda, pra você organizar a equipe de resgate. E o radioamador, a vantagem é que na bateria de um carro você liga lá e você fala. Uma anteninha você fala. Quando aconteceu também no Rio de Janeiro, eu não me recordo onde foi, na Baixada Fluminense, acho que teve um deslizamento de terra, o coronel do Corpo de Bombeiros lá, dando entrevista na televisão, falou assim, ó, quem precisar de informação aqui sobre vítimas, familiares, procure na sua cidade, onde seja, no Brasil, onde seja, procure um radioamador, porque os radioamadores é que estão tendo contato com os nossos radioamadores daqui, da cidade, que eles têm sistemas de bateria, de geração de energia solar, e eles conseguem falar com o Brasil inteiro e vai fazendo pontes, que a gente fala, né? Emendando os barbantes, como a gente fala. Então você fala daqui, eu só consigo falar com Belo Horizonte, aí Belo Horizonte fala com a Bahia, aí a Bahia fala com o Rio de Janeiro, e aí vai reportando para frente e para trás essa informação. E aqui em Dourados nós temos vários colegas aí que são radioamadores de excelência aqui, que tanto na telegrafia, quanto na afonia, que tem experiência, que tem equipamento, que tem antenas de grande porte, equipamentos potentes que falam aí Brasil afora. Nós temos vários colegas aqui da Associação Douradense de Radioamadores que são grandes amigos e parceiros nossos da Defesa Civil. Que legal, a gente imagina que não tenha, né? Tem. A gente não imagina que tem tudo isso. Eu vou falar. Quando vocês descem a Avenida Rael Bonfacker, na W17, do lado esquerdo, você descendo a Rael Bonfacker, do lado esquerdo você olha ali, tem uma casa cheia de antenas ali. Parece uma estação da NASA, né? Ali mora um colega nosso, o José Carlos, PT9JC, o indicativo de chamada dele, ele é um radioamador desses que 24 horas ele é voluntário. Cara, que legal. E outros, o Joel também, que é o presidente da Associação Douradense de Radioamadores, que faz telegrafia muito bem, inclusive ele fala por telegrafia com o mundo inteiro. Então são pessoas assim que dedicaram a vida para o estudo do radioamadorismo, fazem telegrafia, porque quando corta a voz, a nossa voz ela chega até um limite. E a telegrafia, os pipipipi lá, ele atravessa, ele bate na ionosfera, desce e você fala no mundo inteiro com a telegrafia. Cara, agora até deu vontade de fazer o curso, hein? Bem legal, bacana. Show! Então, Santana, fica o nosso aí, o conselho que você dá pro pessoal aí. Legal, obrigado. É difícil dar conselho, né? Conselho. Não, você é um cara que pro conselho, né? Mas eu sempre digo assim, que a Defesa Civil, nosso ideal, nosso lema é que somos todos nós. Pode ir. Defesa Civil somos todos nós. Você também pode ser um agente voluntário de Defesa Civil, pode procurar a Defesa Civil, se inscrever e atuar nas questões de saúde e segurança, porque envolve o bem-estar da sociedade como um geral. A Defesa Civil ela busca organizar ou manter a organização social
de uma cidade. Então, quando acontece o evento adverso, quando acontece o desastre, a função dela é organizar para que a cidade volte a funcionar, para que a normalidade volte, para que a população seja assistida, e aí fazer isso tudo com muita segurança, com muito cuidado, com muita orientação, com direcionamento, para não causar pânico, né? O pânico ele é o que mais mata. Por exemplo, a Boate Kiss no Rio Grande do Sul foi o pânico que acabou matando muita gente lá, foram pessoas pisoteadas, então o controle do pânico e a calma para poder seguir os passos e as orientações que forem emanadas. Então, não duvide da ordem emanada da autoridade ou de quem conhece, de quem sabe o que está falando, porque ele está falando com propriedade. Se você recebe o alerta, siga o alerta. Se você recebe uma orientação, siga a orientação, não vá contrário a essas questões, porque nós estamos priorizando a segurança e a vida da nossa sociedade. Muito bom. Show de bola. Muito bom. É isso. Da minha parte, eu queria agradecer, Santana, muito obrigado pela participação. Aqui está sempre de portas abertas, né? A EcoSeg aqui. E que venha outros podcasts aí trazer para a sociedade é bastante importante. Com certeza. Eu também gostaria de agradecer, Santana, mestre aí nessa parte. Até gostei agora do rádio operador, agora tô com o negócio até agora na cabeça. Falou, É a sua vocação. Ó. não sei se é vocação, mas eu sei que eu já fiz isso. É interessante, é bem bacana, é uma coisa muito bacana. Mas é exatamente isso, acho que o que a gente trabalha aqui, a EcoSeg, é prevenção. A gente está dentro de empresas trabalhando prevenção, mas quando a gente fala de tragédias, e aí, infelizmente, a gente sempre tem que ficar citando, né? Como você falou, Boate Kiss, Brumadinho, e aí a gente tem Rio Grande do Sul. Infelizmente, tem que acontecer essas tragédias para a gente ver que realmente tudo que você falou aqui é super importante. Mas acredito que a prevenção ela tá em primeiro lugar. A gente não quer que aconteça. Mas se acontecer, a gente sabe que se a gente tomou todas as medidas, está todo mundo bem treinado, essa questão de comunicação que você falou, vai minimizar aquela situação na hora, né? Eu acho que isso é super importante, super válido. Eu acho que eu aprendi bastante aqui, eu queria agradecer esse conhecimento e eu acho que tem muito mais coisa para a gente falar, a gente tem que chamar o Santana de novo aqui, né? O assunto ele é inesgotável, né? Inesgotável, tem muita coisa aqui que eu tô aqui na cabeça que tá rodando para perguntar, mas a gente precisa encerrar, né? Senão fica muito extenso. Mas Santana, Obrigado. é isso. Muito obrigado, tá? Muito Obrigado, Helder. Obrigado, Hamilton, pelo convite. Mais uma vez, abrir espaço para a Defesa Civil, né? Eu venho aqui em nome da Defesa Civil, representando a Defesa Civil, trazer as questões de Defesa Civil. Legal. Então, hoje estou no cargo de coordenador e é muito bom essa aproximação com a sociedade, a aproximação com os empresários, a aproximação com os trabalhadores, né? Com o público geral, porque o objetivo nosso é o mesmo, tanto da EcoSeg, quanto da Defesa Civil, quanto do Corpo de Bombeiros, né? Preservar vidas, a saúde, o meio ambiente, o patrimônio. Então a gente está caminhando, a gente está nadando ou remando, melhor, a gente está no mesmo barco remando no mesmo sentido. E aí coloco a Defesa Civil de portas abertas para quaisquer necessidade, dúvidas, orientações. A gente está localizado lá no Parque Antenor Martins, na Joaquim Teixeira Alves lá, e aí estamos lá aprontos. Também agradecer aqui, né, tenho por dever moral de agradecer a minha equipe, que é uma equipe de escola, é padrão. Então as minhas colegas, meus diretores, todos os nossos colaboradores lá, eles se doam muito pelo trabalho. Os números que a gente tem conseguido atingir expressivos de atendimento aí é devido a essa equipe unida, fortalecida, coesa, também caminhando no mesmo sentido e pronto para qualquer hora do dia ou da noite. A Defesa Civil está à disposição da sociedade através do telefone 199, que é o telefone de emergência. Bacana, 99. Pessoal, e para vocês que ficaram até aqui, tá? O nosso muito obrigado. E aí, como falado aqui, a gente vai deixar aí todos os contatos da EcoSeg, principalmente aí do Santana e da Defesa Civil, e a questão do site também, para quem quer ser voluntário e quem também quer saber mais, né, sobre tudo que a gente falou aqui. Tá bom, pessoal? Nosso muito obrigado e até o próximo episódio. Muito obrigado.